Olá, amados! Seja muito bem-vindo a mais um culto online da Paz de Sorriso. É com muito prazer que estamos juntos celebrando ao Senhor. Mas antes que comece o nosso culto, gostaria de pedir que você copie esse link e compartilhe com seus amigos, seus familiares, para eles também estarem cultuando conosco. Amém? Nesse instante, gostaria de pedir que você fique de pé aí na sua casa, juntamente com a sua família, e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Ele enche esse lugar, amém? Pai amado, te pedimos que a tua doce presença enche esse lar, enche esses corações e que o Senhor manifeste a tua presença entre nós nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amados, agora vamos adorar ao Senhor, porque Ele vivo está. Dos pecados
igreja nós temos uma oportunidade gloriosa de louvarmos ao Senhor em nossos lares. Nós temos um privilégio muito grande de, como a igreja primitiva, poder oferecer a nossa casa como um lugar de culto ao Senhor. Por isso, você tem a oportunidade, adore o Senhor juntamente com a sua família, bendiga o seu santo nome. Continuemos, exalte o nosso Deus, porque Ele é digno. É o Senhor. Alegria de toda
Glória a Deus, que momento de adoração maravilhoso, amados. Mas no nosso culto online, nós também temos a oportunidade de apresentar os nossos dízimos e as nossas ofertas, de santificar aquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos. Então, nesse momento, gostaria de pedir que você colocasse seus dízimos, suas ofertas em suas mãos e nós vamos abençoar. E antes de orarmos, você pode também estar passando na secretaria da igreja, no horário comercial, para estar devolvendo seus dízimos, sua oferta. E também você pode fazer uma transferência bancária na nossa conta que está aí no rodapé do vídeo. Amém? Nesse momento, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus, nós abençoamos essa família. Nós abençoamos, meu Deus, os frutos dessas mãos, através dos dízimos, das ofertas, e que a Tua graça, Pai, possa blindar essa família, possa abençoá-los financeiramente para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amados, agora abra seu coração e eu creio que Deus vai falar contigo através da palavra. Glória a Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor, mais uma vez celebrando ao Senhor de forma extraordinária, poderosa, ainda que tendo que usar essas ferramentas poderosas, mas eu sei que nesse momento seu coração está aberto para ouvir a palavra de Deus. Já cultuamos ao Senhor, adorando, louvando a Ele, agora nós vamos para a palavra. Vamos estar dando continuidade a um tema que iniciamos no domingo passado, no nosso culto. E o tema é Até o Fim. Precisamos estar dispostos a servir e seguir ao Senhor até o fim. Não podemos parar, não podemos desistir da nossa caminhada com o nosso Senhor. Nós nos propomos, quando entregamos a vida a Jesus, segui-lo até o fim, para nunca sairmos dos seus caminhos, nunca abandonarmos a Ele. Por isso, é importante nós buscarmos a Sua presença e firmarmos os nossos olhos em Deus para irmos até o fim. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está escrito no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15 em diante. Nós vamos ler alguns versículos aqui e eu gostaria que você acompanhasse comigo. A partir do versículo 15 do capítulo 18 está escrito assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido o sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou do lado de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido o sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Versículo 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Gostaria que você pulasse para o versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi no jardim com ele? De novo Pedro negou no mesmo instante e o galo cantou. Queridos, esse texto aqui conta um pouco da história de Jesus com seus discípulos. Ele havia chamado os discípulos para estarem com ele, para o seguirem até o fim, para exercerem o seu chamado, ministério, propósito para o qual o Senhor lhes chamou para seguir. Mas esse momento aqui era um momento difícil, um momento onde os discípulos estavam debaixo de uma tensão, de uma pressão muito grande, porque Jesus estava agora sendo preso,
levado por um grupo de inimigos que tinham como desejo principal do seu coração matá-lo de forma cruel. Da mesma forma, com certeza, os discípulos estavam debaixo do foco desse grupo. E Pedro então estava num momento difícil. Jesus já havia, de uma certa forma, alertado a Pedro: Pedro, você vai me negar, prepare-se. Na verdade, Jesus não queria que Pedro o negasse. Jesus estava preparando Pedro para um momento difícil. Queridos, da mesma forma, Deus está nos preparando para momentos difíceis. Tudo que está ocorrendo agora, a pandemia, a crise financeira, muitas coisas ocorrendo que estão trazendo de uma certa forma um alarde muito grande, deixando pessoas muito atemorizadas, deixando pessoas sem nenhuma segurança. Isso tudo está acontecendo para que nós, como igreja do Senhor Jesus, sejamos alertados que devemos ir até o fim com Jesus. Não é hora de desistir, não é hora de parar. A igreja não pode parar, a igreja não pode se esconder agora. Lembre-se, nós não estamos com as igrejas fechadas, porque a igreja verdadeira do Senhor Jesus somos nós. E nós estamos com os corações abertos, estamos funcionando, somos um organismo vivo, não podemos parar. Só que se nós não tivermos cuidado, queridos, esse momento leva muitas pessoas até a relaxarem e elas perdem o foco dos sinais, da alerta que Deus está nos dando agora. Quando Deus falou com Pedro, ele disse: Pedro, certamente você vai me negar. Não é que Jesus esperava, queria isso. Jesus estava alertando o seu apóstolo Pedro. Queridos, Deus não quer destruir a igreja, mas tudo o que está acontecendo é um alerta para nós nos prepararmos para irmos até o fim. É hora da igreja orar, é hora da igreja se levantar, é hora da igreja abrir o seu coração, já que as portas dos templos estão fechadas. Nós não podemos ficar condicionados a um sistema terreno, a um sistema que está nos propondo recuar, ficarmos trancafiados dentro de casa, aprisionados. Não, queridos, nós não podemos parar, porque nós, a igreja do Senhor Jesus, nós não temos fronteiras, nós não temos paredes que podem nos prender, porque a nossa oração, nosso relacionamento com Deus independe de qualquer imposição que seja feita, seja ela por governo, seja ela pelo diabo, por quem quer que seja, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não tem fronteiras. A igreja do Senhor Jesus, ela não fecha, ninguém pode fechar. Ele disse: olha, a porta que eu fechar ninguém abre, mas também a que eu abrir, ninguém fecha. Ele disse o seguinte: eu vou levantar uma igreja que nem as portas do inferno vão prevalecer. As portas do inferno nós podemos fechar através da oração, mas o inferno não pode fechar as portas da igreja. Agora, por que no meio de situações que estamos vivendo, muitos, infelizmente, acabam parando pelo meio do caminho, não vão até o fim? Veja bem, Pedro foi alertado, Pedro foi instruído, Pedro andou com Jesus, era um apóstolo estimado por Cristo, amado, de inteira confiança dele. Mas por que Pedro não foi até o fim em dado momento da sua vida? Algumas coisas aconteceram com o apóstolo Pedro e que nós precisamos ter muito cuidado para que isso não venha ocorrer conosco nos dias de hoje. De novo, estamos diante de alertas de Deus. Deus está chamando a atenção da sua igreja. Deus está dizendo: olha, está próximo, estou vindo, fiquem alertas, porque vocês podem me negar diante de tudo que está ocorrendo. O que podemos fazer para não negar a Jesus, para não voltarmos atrás, para não ficarmos no meio do caminho? O que podemos fazer para irmos até o fim? Primeiro, querido, nós temos que compreender que para nós irmos até o fim, nosso foco tem que estar naquele que está guiando-nos pelo caminho. Aliás, Ele é o caminho. O Espírito Santo nos guia no caminho que é Cristo.
Não podemos sair dele, não podemos arredar. Então, existem algumas características, são várias, mas eu vou falar aqui de algumas só, por causa do tempo, que não nos permite aprofundar muito, mas eu creio que isso já vai te dar um norte muito grande para que você possa seguir e ir até o fim, não desistir, não ficar pelo meio do caminho. Agora, por que Pedro negou Jesus? Por que ele, no momento que era para ele ir até o fim, ele foi ficando pelo meio do caminho? Primeira característica de alguém que não vai até o fim é aqueles que seguem de longe. Então, essas características são visíveis na vida daqueles que não vão até o fim. Quais são essas características? Aqueles que seguem Jesus de longe. No capítulo 22, versículo 54 de Lucas, narrando esse mesmo texto, olha o que está escrito. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi, assentou-se com eles e estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali próximo à fogueira, olhou bem para ele e disse: És tu? Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou. Então a primeira característica de alguém que não vai até o fim é aqueles que seguem de longe. Veja bem, Pedro estava seguindo Jesus, mas só que de longe. Ele não estava próximo. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado para que não venhamos nos distanciar de Jesus nesse momento. Tem pessoas que elas não estão vigilantes e acabam afastando-se de Jesus. Esse não é o momento de seguirmos Ele de longe. É o momento de nós nos aproximarmos através de uma intimidade profunda com Deus. Verifique o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra de Deus, porque essas coisas que nos aproximam de Deus, quando uma pessoa começa a ficar distante, ela é uma pretensa candidata a não chegar até o fim com Cristo. Estamos numa caminhada rumo ao grande dia do Senhor, queremos nos encontrar com Ele, mas para encontrarmos com Ele, precisamos ir até o fim. Mas alguém que começa a seguir Jesus de longe, meus amados, ele não vai chegar até o fim. Alguém que começa a afastar-se de Deus, eu creio que você que está ouvindo essa mensagem agora, deve, com certeza, através de uma sondagem profunda no seu coração, você consegue detectar como está a tua vida com Jesus. Será que você está seguindo de perto? Ou você começou a afastar, ficar de longe? Existem alguns sinais que o nosso Espírito nos dá, ou o Espírito Santo mesmo testifica no nosso Espírito se estamos distanciando ou não. Se você começa a ver que você já não tem mais prazer de ler a Bíblia, não tem mais prazer de orar, não tem mais prazer de estar em comunhão com os irmãos, começou a ficar de longe, a afastar-se. Se você não tem mais prazer de ir ao culto, eu creio que muitas igrejas estão abrindo os templos para congregar, para cultuar o Senhor. Se de repente nesse momento você não tem mais prazer de ir à igreja, provavelmente você já começou a seguir Jesus de longe. É hora de voltar, é hora de aproximar. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Não distancie do Senhor. Alguém que segue Jesus de longe, fatalmente ficará pelo meio do caminho. Não irá até o fim. Queridos, uma outra característica que levou Pedro a negar Jesus, ficar pelo meio do caminho naquele momento, é porque ele acabou ficando do lado de fora. Gostaria de ler o versículo 16 com os irmãos, do capítulo 18 do Evangelho de João. Olha só o que está escrito. Pedro, porém, ficou de fora. Essa é uma característica que nós devemos
sondar o nosso coração se não estamos ficando do lado de fora das coisas de Deus. Tem pessoas que estão ficando lá de fora. Ele não está mais tão envolvido. Quando entregou a vida a Jesus, estava envolvido em tudo, era todos os cultos que tinha, todas as reuniões, todas as orações, no discipulado, era nas células, ele estava ali pronto para estar dentro de tudo que estava ocorrendo, participando da vida da igreja, estava ali sempre presente, sempre do lado de dentro. Mas o tempo vai passando, tem pessoas que começam a ficar do lado de fora. Eles às vezes nem se percebem que estão ficando lá de fora. O Pedro, ele chegou ali naquele ambiente, o amigo dele entrou, mas ele ficou do lado de fora. Queridos, observe como está a sua caminhada com Jesus. Você está dentro ou está ficando do lado de fora? Alguém que fica do lado de fora possivelmente ficará pelo meio do caminho. Se você quer ir até o fim, não vá para fora. Continue lá de dentro. Continue servindo a Deus. Continue junto com a igreja, junto em comunhão, no serviço, no seu ministério, para aquilo que Deus te chamou. Não fique do lado de fora. Não afaste. O apóstolo Pedro estava no momento de pressão, sim. No momento de dificuldade, sim. Estava no momento difícil na sua caminhada, porque o mestre estava nesse momento sendo torturado, nesse momento estava sendo humilhado, estava indo para a cruz. Sim, era um momento difícil. Estamos também vivendo momentos difíceis. Estamos vivendo em momentos que nós podemos nos desculpar e ficar do lado de fora. Mas se você tomar uma atitude e dizer, não quero ficar lá de fora, eu vou até o fim com Jesus. Eu não vou ficar lá de fora, eu vou até o fim com Ele. Amém, queridos? Nós não podemos ficar pelo meio do caminho. Temos que ir até o fim. Jesus te chamou para segui-lo todos os dias da sua vida. Não fique lá de fora. Se de repente você notar na sua vida, meus amados, que você já não está mais tão do lado de dentro, com a sua liderança, com seus pastores, na sua igreja, esse é um sinal que você precisa entrar novamente. Se você perceber no seu coração que você já não tem mais prazer de estar como você era, do lado de dentro, junto, somando força, investindo no reino de Deus, ganhando almas, discipulando, servindo como um líder de life group. Se você não tem mais isso, é um grande sinal de que você está ficando lá de fora. É importante estar dentro. Alguém que mantém distância, que está ficando lá de fora, ele está perdendo tudo o que está acontecendo aqui dentro. Você não pode ficar lá de fora. O mover de Deus está dentro. O mover de Deus está acontecendo do lado de dentro. Do lado de fora você só ouve o que está acontecendo para dentro, mas não compreende. Venha para dentro, esteja envolvido, e eu garanto que você vai até o fim. E a terceira característica que eu quero nesse momento trazer ao seu coração é que alguém que se aquece no fogo errado não vai chegar até o fim. Veja bem no versículo 18, ainda do Evangelho de João 18, está escrito assim: ora, capítulo 18, versículo 18, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro, por causa do frio, aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Veja bem, eu gostaria aqui, nesse momento, de usar esse ambiente que Pedro estava, comparando a ambientes que alguns, ou infelizmente até um número grande de pessoas, filhos de Deus, acabam fazendo parte. Pedro, ele tinha um grupo de amigos muito especial, os outros discípulos, outros apóstolos. Mas nesse momento aqui, ele não está junto com os discípulos,
Ele não está junto com os seus amigos. Ele não está junto com aqueles que falavam a mesma linguagem. Ele está indo agora para o meio dos inimigos. E eles acenderam um fogo ali. E o Pedro achou por bem achegar-se ao fogo deles. Mas eu gostaria de dizer, queridos, que tem muito fogo estranho por aí sendo aceso nesse momento, nesse tempo. Tenha muito cuidado a qual fogo você está se chegando para aquentar a sua alma, para aquecer a sua alma. Tem pessoas que estão aquentando-se no fogo da imoralidade, no fogo da rebeldia, no fogo da maldade. Existe um fogo que deve arder dentro de nós. É o fogo do Espírito Santo. Queridos, Pedro saiu do seu ambiente, saiu do rol de amigos que ele tinha, que eram acostumados a aquentar-se ao fogo do Espírito Santo. Ele foi para uma roda agora estranha, que acendeu um fogo, e ele acabou sentindo-se à vontade. No Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra de Deus cita umas bem-aventuranças poderosas ali. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Temos que ter muito cuidado a que fogo, a que rodinha estamos encostando nesse momento. É o momento de nos unirmos como cristãos, orarmos, sermos aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Não podemos permitir que a frieza espiritual nos acometa de forma que nos deixe, queridos, enfraquecidos na fé, ou que nos leve a confundir o fogo que tem por aí. Pedro estava com muito frio e ele poderia procurar aquentar-se junto com os seus amigos, com os seus irmãos, com aqueles que professavam a mesma fé, com aqueles que estavam ali buscando firmar a sua fé naquele momento difícil, mas ele afastou-se dos seus amigos e agora ele estava no meio dos inimigos, aquentando-se num fogo estranho. Queridos, esse momento é um momento de aquentarmos ao fogo do Espírito Santo, de aquecer o nosso espírito com a presença de Deus, de estarmos nas rodas daqueles que amam a presença de Deus. Nós não podemos ficar sentindo um frio que vai apagar a nossa fé. Nós temos que nos aquecer da presença de Deus. E eu convido você, queridos, vamos até o fim. Não vamos ficar pelo meio do caminho, nos distraindo com qualquer fogo, nos distraindo com fogo estranho. Não! Nós vamos até o fim, através do poder do Espírito Santo que Deus fez habitar em nós. Não desistiremos. Nossa fé estará intacta se nós nos aquecermos no fogo do Espírito Santo. Gostaria de encerrar orando por você, porque creio que mesmo através das redes sociais, aí onde você está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo tocou teu coração e vai te levar a segui-lo até o fim. Pai, em nome de Jesus, abençoe meus irmãos que nesse momento não estão, meu Deus, no aconchego de uma igreja, de um templo, junto com os irmãos celebrando, estão em casa, na sua família. Que aí o Espírito do Senhor toque o coração dos meus irmãos. Pai, tudo que nós queremos é até o fim. Não vamos desistir de segui-lo, mesmo em tempos difíceis, mesmo com os problemas, mesmo com as ameaças que tentam nos acercar. Nós somos daqueles, meu Deus, que estão focando os olhos em Ti. Não somos dos que retrocedem, não somos medrosos. Não, Senhor, nós somos fortalecidos pelo Teu Espírito a cada dia, mesmo diante de todas essas situações. Creio que o Senhor nos chamou para ir até o fim. E nós Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter estado conosco. Se você puder compartilhar também esse link com outras pessoas para elas ouvir essa palavra, eu garanto que vai edificar a vida de cada um daqueles que tiverem acesso. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.